Lucas capítulo 10, evangelho que Lucas escreveu, Lucas no capítulo 10, eu quero ler com vocês a partir do versículo 13, Lucas 10, 13 até o versículo 15, tá bom. A minha versão tem assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo, elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Contudo, no juízo, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, serás porventura elevada até o céu? Não, serás derrubada até o Hades. Diga misericórdia. Aí você pode sentar aí, porque é uma palavra muito dura, né? Durante alguns fins de semana eu tenho pregado sobre casa. E hoje eu quero pregar sobre, eu quero continuar esse tema sobre casa. Eu quero falar da casa de Jesus. Eu quero falar de uma cidade onde Jesus morou. Jesus morou em uma cidade chamada Cafarnaum. E Cafarnaum é uma cidade especial na Bíblia. É uma cidade que Jesus morou. Por si só já é especial. Mas é especial por esse trecho de Lucas 10, no versículo 15. Em Lucas 10, versículo 15, Jesus se direciona àquela cidade e emite uma palavra contra Cafarnaum. Ele fala contra a cidade que ele estava morando, ou pelo menos o relato ali de que ele já habitou naquela cidade por volta de 3 anos. Então a cidade onde ele morava, e ele declarou ali que cidade é essa que acha que vai se elevar até o céu? De fato vai cair até o Hades. Que cidade é essa? Cidade de Cafarnaum, que é onde eu quero voltar. Nessas 2 mensagens anteriores, ou até 3, eu falei sobre Tiro, Sidom, e falamos também sobre Betsaida. E esse é o decreto. Lucas 10, 15 vai finalizar um decreto que Jesus estava liberando sobre todas essas cidades anteriores, como a gente tinha conversado. Mas agora ele se volta para Cafarnaum, a cidade onde ele habitava. E nós temos um negócio interessante aqui, porque o brasileiro ele gosta de falar mal do lugar dele, né? O brasileiro sempre tem uma reclamaçãozinha para falar sobre o lugar dele, seja a cidade onde ele mora, seja o Brasil mesmo. O brasileiro fala mal do Brasil, né? Agora vá um gringo fala mal do Brasil, né? Aí os brasileiros se unem e vão contra o gringo, né? Não fale mal do meu país, né? Aqui não! Você não é daqui, né? Se alguém tem que falar mal, que seja eu que sou daqui. Mas você não pode, não. Então a gente defende o Brasil, mas quando está só entre nós, a gente sempre tem um apontamento, né? Ah, isso aqui, né? Ah, aquilo ali. E esse é um estigma assim, muito do brasileiro. Funciona também para a nossa casa. Lá em casa a gente ajusta os ponteiros, mas fale mal da minha casa não, né? Lá em casa eu sei o que é que está devendo, mas não fale você não. Deixa que eu cuido lá de casa. A gente é muito assim. E Jesus, se a pessoa fosse assim, o pessoal de Cafarnaum também, né? Ei, Jesus, está falando o que é da nossa cidade? Ele tem um diferencial, irmão. Eu moro aqui. Jesus morava em Cafarnaum. Sim, eu sei, ele veio de Nazaré. Sim, eu sei que ele morou ali naquela região, onde ele nasceu e cresceu ali. Mas durante a vida pública de Jesus, quando ele apareceu com o seu ministério, ele foi morar lá. Foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade da Galileia. E isso me levanta algumas questões. Por que as pessoas vão mudando de lugar? Por que as pessoas vão morando em outro lugar? Eu fiquei curioso em saber por que Jesus se mudou. Por que ele não fez o ministério dele lá na cidade onde ele cresceu? Por que ele teve que imigrar de um canto para outro para fazer uma trajetória pública dele? Ninguém conhecia muito bem Jesus até aquele tempo. Quando chegou em Cafarnaum, aí pronto, começou um ministério. Quando ele chegou na Galileia, saiu chamando os seus 12. Ali começou a história pública dele, ali começou o Jesus que está relatado nos evangelhos, ali começou a história que se publicou e vem sendo confirmada até os dias de hoje. O Senhor Jesus, que eu e você conhecemos, quando nos convertemos, na certa foi por meio de uma pregação baseada nesses 3 anos em que ele morou em Cafarnaum. Quando alguém prega sobre Jesus para você, ele vai falar sobre a vida de Jesus que está pública. Na vida dele, quando ele morava em Cafarnaum, você vai ver Jesus se deslocando por toda aquela região. Ele vai para a Judéia, ele chega aí a Jerusalém, mas onde ele morava era Jesus, que veio da Galileia. O discípulo dele até pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Até sabia,
que ele era Jesus de uma cidade chamada Nazaré. Mas todos os relatos bíblicos dizem que ele morava em Cafarnaum. Então ele era de algum canto, mas ele já não morava nesse canto que ele era. Ele agora morava no lugar onde ele, aqui a minha vida pública vai ser feita. Eu vou morar aqui. Você mora onde você mora? Por quê? Vamos pegar assim 3 segundinhos e pensar, por que eu estou morando aqui hoje? Tem um motivo. As pessoas moram em lugares geográficos devido a um motivo. Pode ser o trabalho, foi o que me trouxe aqui, né? O trabalho me trouxe até aqui. E hoje eu estou no altar dessa igreja pregando para vocês. Mas qual foi a motivação de você vir? Por que você mora aqui em Teresina? Então, se a gente for perguntar a cada um de vocês, tem histórias, né? Umas foram sequestradas, né, Matuza? Matuza estava lá de férias e foi sequestrado, hoje mora aqui. Né? A gente sequestrou a Matuza e trouxe para cá. Sequestro de Deus. E veio para cá. Então, cada um tem uma historinha. Por que você mora onde você mora? Eu conheço uma pessoa brasileira. Essa pessoa é uma pessoa brasileira que queria... Essa pessoa se apaixonou por balé. Balé clássico, aquele que toca música clássica e o bailarino vai bailando. Eu não sei bailar, não. Vai bailando. E se apaixonou por aquilo ali. E queria ser bailarina. Mas na cidade onde essa pessoa morava, nem sequer uma unidade de aula de balé tinha. Não tinha uma unidade de aula de balé. Mas aquela vontade era tão grande, quando cresceu um pouquinho, saiu mudando de cidade em cidade nesse nosso Brasil enorme, atrás das companhias de balé para aprender esse balé que tinha visto na TV. Hoje, essa pessoa mora em outro país, faz parte da companhia de balé da Alemanha. Foi mudando por conta dessa motivação, desse objetivo, queria porque queria, acabou se tornando tão bom naquele negócio, que foi morar onde as coisas acontecem para esse negócio. Naquela cidadezinha onde nasceu, nunca ia ser de companhia de balé nenhum, porque nem balé tinha lá. Hoje é uma das maiores companhias de balé do planeta. Está lá, morando. Por que Jesus foi para Cafarnaum? Por causa de Mateus 4. Se você acompanhar Mateus 4, no versículo 12, eu vou ler para você. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Olha só. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Start de um projeto, o começo, o início, a ignição. Começou o projeto de Jesus quando ele mudou para Cafarnaum. Quando chegou em Cafarnaum, ele disse: agora vai se cumprir o que disse Isaías. E ele fez ali a pregação pública. Uma pregação pública que tem uma frase que para Mateus significava muito. Para nós aqui também vai significar muito. Porque significa início de um ministério. A partir daquele dia ele disse: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Foi ali que deu um start. Agora Jesus podia começar o ministério. É o que Mateus queria ensinar aqui. Nas 2 mensagens anteriores eu falava sobre isso, sobre o quiasmo, né? Como é que os autores escrevem os textos para nos indicarem tempos específicos. E esse aqui é a indicação de Mateus. Mateus está indicando, Jesus foi para lá, ele foi para Cafarnaum, saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum, porque teve um evento que disparou isso. Qual foi o evento? É o que eu comecei a ler. João não podia mais falar nada. João estava calado, João foi preso, não pode mais fazer seu ministério. Ora, mas que ministério João tinha? Para que João então fosse parado, e quando João foi preso, aí Jesus, pronto, chegou a hora. Prenderam João, chegou a hora de ir para o meu lugar. Eu vou para Cafarnaum, e a partir dali ele começou a pregar: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então, onde que eu sei disso? Mateus ainda, volta um capítulo, Mateus 3, desculpa gente, Marcos 3, tem um relato que é o que eu quero pegar. Naqueles dias, Marcos 3:1, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Por que Jesus se mudou? Porque quando João começou o ministério dele, ele tinha uma frase: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Mateus vai registrar isso, ele diz: Jesus se mudou e vai começar o ministério dele. Qual é a frase que Mateus escreveu? Arrependei-vos, é chegado. Foi assim que Jesus começou. Uma similaridade em relação ao que João fazia. Por quê? Para que se cumprisse o que Isaías tinha escrito. Alguém preparou o caminho. Por que você está morando onde você está morando? Alguém preparou um caminho, irmão. Aí você teve que se mudar para executar esse caminho. Até Jesus precisou que alguém preparasse um caminho para ele. Esse é o motivo de muita gente estar muito bem hoje, porque alguém preparou o caminho, então você pode andar para um caminho já preparado. Aí você já começa a responder aquilo que está preparado para você, porque o caminho já está pronto. Alguém preparou. Isaías profetizou: sabe aquele que vai vir? O Messias, o Filho de Deus. Até o Filho de Deus sabia que teve que ter o caminho preparado. Alguém preparou o caminho para que Jesus pudesse chegar e ser o Jesus que nós conhecemos. Alguém preparou. Como foi o caminho que foi preparado? João abriu o caminho, dizendo: arrependei-vos. O caminho é o arrependimento. E aí, quando Jesus chegou, João foi preso. Alguém disse para ele: João foi preso. Aquele que estava dizendo arrependei-vos não diz mais. Então chegou o meu tempo. Agora é a vez de eu continuar. Não mais na Judéia, no deserto. Agora nós vamos para Galileia, o lugar da prosperidade, o lugar dos gentios, onde a luz vai nascer no meio da sombra. É lá que nós vamos. Se mudou para Cafarnaum. E aí começou a pregar: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Eu já me mudei algumas vezes, sabe? E todo mundo que já se mudou sabe como é o movimento de se mudar. Tira uma coisa do lugar, põe em outra, empacota no canto, empacota no outro. A minha esposa fala: fica com as caixas na cabeça, né? Vai para um lado, vai para o outro, bota. Depois de empacotar, chega no outro canto, desempacota tudo. Às vezes passa 2, 3 anos e desempacota tudo ainda, né? Ainda tem pacote feito. Então, se mudar tem uma logística. Não é tão simplório como as pessoas às vezes imaginam. Eu me mudei. Eu conheci uma pessoa que se mudou várias vezes. Às vezes ela se mudava tanto, chegou o recorde de se mudar 3 vezes no ano só. Com um amigo que conheceu comigo na adolescência e juventude. E às vezes a gente perguntava: por que tu se muda tanto? Já conheceu todos os bairros dessa cidade praticamente. E ele ria. Aí um dia ele contou pra gente o motivo. Eu me mudo porque vez por outra o chefe da família não paga os aluguéis. E aí a gente tem que se mudar. Aí ele brincando, ele tirando onda disso, ele: rapaz, tem rua que eu nem quero mais entrar. Porque o dono da casa está lá: ei, você, morava aqui, eu nem quero mais entrar. Tem ruas nessa cidade que eu nem entro mais. Não era o caso de Jesus, irmão, acredite, tá? Jesus se mudou para cumprir um chamado, um objetivo, tinha uma motivação. Se você não estiver motivado para alguma coisa, não vai fazê-la. Mesma coisa para se mudar. Você não vai se mudar se não tiver um motivo muito forte para você sair do seu cantinho, arrumar um bocado de bagagem na cabeça, caminhar alguns quilômetros, depois desempacotar tudo. Tem que ter uma motivação. Minha pergunta aqui é: qual é o nosso motor que nos impulsiona a mudar alguma coisa na minha vida, a mudar alguma coisa na nossa vida? Por que Jesus se mudou? Se mudou porque tinha uma missão a ser executada. Aí muda de nível. Quando eu faço uma pergunta para você: por que você se mudou? Na certa você vai dizer algumas condições. Muitas das vezes, a maioria, pelo que eu andei pesquisando, ou é motivo familiar, ou é motivo de trabalho. As pessoas se mudam por trabalho, se mudam por família. Esses dois motivos são assim, esmagadoramente o que mais move. E quando você fala de trabalho, inclui esses sonhos, como dessa pessoa que eu contei. Balé é o meu sonho. Então é um sonho, ele vive hoje de balé. Então assim, é o trabalho. Então incluso tudo isso, sabe? É massacrante. As pessoas se mudam por isso. Tem aqueles que se mudam por casos específicos, tem gente que se muda porque é refugiado. Sim, tem. Mas maciçamente se mudam por conta de trabalho, se mudam por conta de família. Tem um programinha que a gente assiste na TV, normalmente passa os domingos, né?
que as pessoas se mudam por causa de trabalho. São 20 milhões, né? 20 milhões de pessoas se mudam todo ano. De país, né? De país. Não é só de cidade, de país. 20 milhões de pessoas por ano mudam de país, trocam de país. É muita gente, irmão. É muita gente mudando, saindo do país dele e indo para outro país. Porque se a gente... Fora as mudanças dentro do próprio país, né? Mas se é muita gente. Então, fora os que querem, né, Maria? Fora os que querem ainda se mudar e não se mudaram ainda, né? Eita, Jesus! Rapaz, eu falando aqui de cidade, a galera tá com a mentalidade já lá do meu país. Mas a chave, Maria, é o objetivo. Nisso Deus falou comigo. Objetivo para suas mudanças. Quando você põe família, quando você põe trabalho, Jesus colocou missão. O objetivo da minha mudança é missão. Cafarnaum é uma cidade muito interessante. Nós já estivemos lá, né? Estivemos lá. A Docília estava lá. Aquele suquinho de romã. Oh, refrescante demais. A gente teve. E quero todos vocês lá, visitando, andando ali por meio de Cafarnaum. A cidade foi achada. A cidade, quando começaram as escavações, começaram a perceber. Essa cidade aqui é uma cidade grande. Tem relatos de peregrinos. Peregrinos na década, ali no primeiro século, no segundo século da era moderna, depois de Cristo, né? Eles andavam ali e escreviam cartas, tem documentos, a arqueologia vai catalogando essas coisas. Então tem documentos, você pode até acessar esses documentos quando visitar lá. E eles vão escrevendo. E encontramos hoje a cidade onde residia o magnífico apóstolo Pedro, que recebeu Jesus em sua casa. Estamos à procura nas escavações qual seria a casa de Jesus. Tem lá. Tem gente lá que tem alguns dos chamados peregrinos dizendo essa cidade onde está essa biblioteca é Cafarnaum. Então eles têm muita certeza que aquela cidade ali é Cafarnaum. Você chega lá, tem um prédio bonito, uma secretaria do órgão lá religioso que comprou aquela terra, comprou aquelas terras onde hoje é Cafarnaum, exatamente por saber que quando a escavação começasse, ia ser importante preservar. E eles cuidam e preservam de tudo. Um ambiente lá limpo, bonitinho, cercadinho para que ninguém invada e faça nada. E tem lá a escavação enorme da cidade de Cafarnaum. Mas chama a atenção quando você chega na cidade, uma igreja bem moderna, suspensa, sob pilares, cobrindo umas construções escavadas embaixo. Porque eles não queriam construir em cima da construção, queriam dar acesso para todo mundo ver. E quando você chega lá, você consegue ver, tudo que está lá embaixo você consegue ver. E o indício mais forte da escavação é que aquilo que está embaixo dessa igreja mais moderna é, de fato, a casa do apóstolo Pedro. Quando foram escavar, encontraram muitas coisas ali que dizem respeito a esse tal apóstolo Pedro, que andava com um tal de Jesus Cristo. Então, por isso que o indício é muito forte que ali era a casa dele. E foram cavando e achando mais coisas. E acharam uma coisa que me chama muita atenção. Acharam inscritos e localizações lá nas escavações que dizem que ali se reunia uma domus ecclesia. Essa expressão para mim é muito forte. Eu lembro lá em Jerusalém quando alguém falou, e isso acontecia aqui sim. Domus ecclesia é um negócio que tem uma ligação muito forte até com o latim. Por isso que se eu falar as palavras aqui, você vai entender o que é. Eclésia é a ligação para a igreja. Por isso que a gente fala eclesiástico. Eclésia é uma ligação muito forte com a igreja. E domus. Você sabe o que significa uma coisa que é doméstica? Doméstica, domus, é alguma coisa relacionada à casa. Então, domus eclésia eram igrejas que se reuniam onde? Nas casas. Enquanto lá em Cafarnaum tem uma sinagoga enorme, ainda de pé. Eles escavaram e viram, tem uma sinagoga enorme embaixo e construíram uma sinagoga enorme em cima. Então é a mesma sinagoga que prosperou tanto aquela cidade, que eles renovaram e construíram uma sinagoga enorme em cima. Mas bem de frente para a sinagoga, tem essa casa de Pedro, que ficou conhecida como uma domus ecclesia. Pedro fazia reunião com os crentes na casa dele, lá em Cafarnaum. Aí eu começo a me imaginar, isso não está escrito não, mas eu começo a imaginar comigo mesmo, como deveria ser essas reuniões na casa de Pedro, né?
Pedro, gente, hoje tem Domus Ecclesia, lá em casa. Convidado especial, quem? Jesus. Já pensou, irmão? Que convidado especial é esse? Onde? Numa reunião lá em casa. E eu fico abismado porque isso acontece até hoje. Lá em casa nós temos um Domus Ecclesia, não temos? Lá em casa a gente faz reunião de igreja. A gente faz reunião semanal, faz reunião do nosso culto. Lá em casa. Sabe quem é o nosso convidado especial toda semana? A gente chama Jesus. Por isso que ele vai. Domus Ecclesia. E o mais interessante, pode ser na sua casa também. Quando você faz reunião na sua casa, chame Jesus para você ver. É uma Domus Ecclesia que acontece lá. Isso acontecia em Cafarnaum. Cafarnaum tem esse sentido. Todo mundo que vai visitar sabe. Aqui acontecia uma igreja dentro da casa de Pedro. Domus Ecclesia. Por isso que no período bizantino construíram essa igrejona aqui também, para dar a mesma referência. Era uma igreja, era conhecido como igreja. A casa de Pedro era onde os crentes se reuniam. Eu quero que isso seja na minha casa. As minhas filhas cresçam com essa memória. A igreja se reunia aqui, sim. A gente fazia culto em casa, sim. A gente pregava o evangelho dentro da nossa casa, sim. Vai crescer com essa mentalidade, vai crescer com essa ideia implementada na cabeça delas. Sim, nós nos reunimos em casa. Porque Jesus se mudou. Porque o caminho estava preparado. Isso foi uma das coisas que Deus mais falou comigo essa semana. O caminho estava preparado. Por isso Jesus podia se mudar com confiança. Quando eu penso em projetos novos na minha vida, eu penso, Jesus prepara o caminho. Se o Senhor preparar o caminho, a gente caminha bem, né? Nada vai impedir, as coisas vão acontecer. A resposta que a gente espera chega, ou então a resposta que a gente diz que está esperando, Deus diz, não é esse caminho. Ele vai te dar o outro, o caminho que quando chegar você vai ver, nossa, esse aqui era o caminho. Eu tinha que entrar, era por esse, eu não estava observando, mas Jesus foi me conduzindo, porque o caminho que a gente tem que andar já está preparado. Prepara o caminho e vai. É o caminho onde tem sombra, ele vai te dar a maravilhosa luz. Tudo isso aqui tem significado. Se eu tivesse 3 horas, eu pregava sobre esse caminho das trevas, a região onde está Zebulon e Naftali. Tudo isso aí tem significado enorme. Quando você sai de Jerusalém para chegar até a Judéia, até a Galileia, tem o Vale da Sombra da Morte. Ele não é tão pequeno como o pessoal imagina, é enorme, e sai de Jerusalém, você vai caminhando em Jerusalém, tem um enorme vale até chegar lá. Não dá para falar tudo isso aqui hoje, mas o que me chamou a atenção é, Jesus tinha um motivo para a mudança dele. Ele se mudava porque o caminho estava preparado para o cumprimento de uma missão. Se você for se mudar, se mude por causa de uma missão que Deus vai te dar. Porque aí você tem uma certeza que Ele está preparando o caminho. Não é o seu caminho, é o caminho que Deus tem preparado para você. Eu quero uma mudança na minha vida. Pode ser uma mudança geográfica, mas às vezes pode ser uma mudança de emprego. Saiu de uma sala, entrou na sala vizinha. Teve um cara que uma vez me contou uma história assim. Eu fui mudar de emprego. Não estava gostando da empresa que eu estava trabalhando, eu queria mudar de emprego. E aí eu cheguei no dia e avisei para o chefe. Estou saindo, tal, e tentou me segurar tudo, mas não dá, não, estou saindo. Está saindo, estou saindo. Então tá bom. Pelo menos me diga, para onde é que você vai? Para essa empresa que está aqui na frente. Era só atravessar o corredor, porque era num prédio, né? É só atravessar o corredor. O senhor vai me ver todo dia. Mas eles me viam todo dia trabalhando e me ofereceram uma proposta melhor. E eu aceitei. Às vezes está bem pertinho, né? Mas já é uma mudança grande. 3 vezes o salário. Gente, dá 2 metros de corredor? Não dá 2 metros de corredor. 3 vezes o salário. Com a distância de 2 metros. Mas foi uma grande mudança, não foi? Uma grande mudança. Às vezes está bem pertinho, está diante de você, você não conseguiu ver. Mas chegou a mudança. Uma missão. Hoje, a minha palavra para você é, se você for mudar, se mude por uma missão. Deixa Deus te conduzir nessa missão. Que aí você vai começar a perceber as mudanças da sua vida. A mudança chegou, porque Jesus me disse, é hora. Chegou, o caminho está preparado. Se o caminho está preparado, então você pode entrar. É assim que Jesus nos ensina hoje. Era Jesus que chegava naquela sinagoga e pregava.
Tem vários relatos na Bíblia. Chegou em Cafarnaum e foi direto ensinar nas sinagogas nos sábados, né? Olha a dica aí. Nos sábados ele foi lá e ensinava nas sinagogas. Na sinagoga de Cafarnaum, naquela mega sinagoga. Mas tinha uma domus ecclesia. É na igreja e é lá em casa. As ministrações do reino é na igreja, mas também é lá em casa. É quando a gente está junto em coletivo de fé, mas também no particular, quando está lá em casa. Quando a igreja é menor, é a igreja que cabe dentro da casa. Se esforcem para fazer isso acontecer na sua vida. Ter essa experiência de que a igreja se reúne na sua casa. Tenha essa experiência de Cafarnaum, porque uma coisa me chamou a atenção no decreto que Jesus deu para esse povo em Lucas 10:15. Cafarnaum, tu Cafarnaum, cidade que tinha uma mega sinagoga onde Jesus pregava. Cidade que tinha domus ecclesia na casa de Pedro. Cidade que prosperou tanto que tiveram que derrubar a sinagoga e aumentar. Fizeram outra com uma reforma enorme, com uma escola do lado. Quando você for lá comigo, você vai ver, tem uma escola do lado. De tão grande que ficou aquela sinagoga. Essa cidade tão grande, o que Jesus fala em Lucas 10:15? Você vai descer até o Hades. Sabe o que significa isso, irmão? É uma metáfora, tá? Hades é o mundo dos mortos, como se entende nas versões bíblicas. É onde os mortos habitam, né? É lá. É uma metáfora. Essa cidade vai acabar, vai chegar tão no fundo do poço, que é como se ela estivesse no Hades, junto com os mortos. Quando a gente vai lá hoje, só tem as escavações. Cadê aquela pomposa Cafarnaum, que de vila de pescadores se tornou a maior sinagoga fora de Jerusalém da época? É aquela cidade. Cadê essa cidade enorme? Ainda recebe essa palavra de Jesus, um morador da cidade. Jesus pregava naquela sinagoga, pregava na casa de Pedro. Por que Jesus olhou para aquilo tudo e disse, vocês não vão ser nada? O contexto está aqui, irmãos. Em Lucas, no capítulo 10, no versículo 16. O versículo seguinte, Jesus explica por que ele estava dizendo isso. Ele dá um contexto. Aquele contexto ali era um contexto de envio. Jesus estava enviando os 70. Você já ouviu essa passagem? Jesus estava fazendo os 70 terem uma missão. Vocês serão enviados a trabalho do reino. Uma missão. Andar por várias cidades por aí. Vão lá fazer a missão de vocês em várias cidades. E ele vai dando advertências para eles, conselhos para eles. E no versículo 16 me abriu os olhos. O que é que tem no versículo 16 de Lucas 10? Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos. Mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo. E quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Dá para entender aqui, irmão? Por que Cafarnaum entrou em juízo com Cristo? Porque apesar dele morar lá, pregar na sinagoga, pregar na casa de Pedro, ele era rejeitado. Chegou um tempo que estava nítido. Cafarnaum começou a rejeitar a Cristo e a rejeitar aqueles que o enviaram. Jesus avisou aos discípulos que ele estava enviando, olha, vocês vão lá e vão fazer um chamado. Mas tenham cuidado, porque tem cidades como essas aqui. E começou a dar exemplos dessas cidades. E ele disse, vocês vão entrar nas cidades, se não quiserem receber vocês, não tragam nem o pó dessas cidades. E depois que ele cala a boca dele para falar de Cafarnaum, ele vem com essa. Mas não se preocupem, porque vocês serão rejeitados, mas não estão rejeitando vocês. Estão rejeitando a mim. Ai dessas cidades, porque estão rejeitando a mim. Se me rejeitar, sabe o que vai acontecer? Dessa prosperidade que parece que está elevada ao céu, vai ficar morta como se estivesse no Hades. Vai ser derrubado. Misericórdia, irmão. Mas não é verdade? Tem gente que parece que está elevado nos céus, quando está na igreja, quando está com Cristo. Não está tão bem, né? Está tudo dando certo, mas começa a rejeitar a Cristo por uma coisa ou por outra, quando você vê, meu Deus, que vida é essa? Parece que está no Hades. A gente já viu exemplo nas outras mensagens, né? Às vezes a gente quer que, nossa, saiu da igreja, já está mal. Daqui a pouco vai entrar em falência. E a pessoa faz prosperar mais ainda, né? Mas depois de um tempo, a gente vê. Nossa, desabou. Meteu os pés pelas mãos, só anda em crise. Tudo perturbado.
A gente tem uma mania meio besta de achar que porque tem dinheiro tá tudo bem, né? Não. O dinheiro não é o mais importante. Jesus dá essa pista para nós. Rejeição. A rejeição a Cristo pode fazer alguém que está muito bem elevado ao céu descer até o Hades. A minha missão aqui é entregar para vocês essa mesma missão, de entender para que vocês foram chamados. Se tiver uma mudança na vida de vocês, que seja devido à missão de vocês. Quando Jesus te chama, não rejeita, porque se Ele está te chamando, meu Deus, que bênção, Deus está me dando essa missão. Sair por aí como os 70, que bênção, eu me mudo se for preciso, mas eu vou fazer o que meu Senhor está me chamando. Se for para fazer uma domus eclésia lá em casa, que seja essa a minha missão, mas eu faço. Eu não posso rejeitar aquilo que Deus está me dando. Se Ele me dá esse meu Jesus, eu vou receber. Para que não aconteça como esse exemplo doloroso de Cafarnaum. Quando você visita, você se apaixona, né? Quando eu visito, eu me apaixono quando eu visito Cafarnaum. Eu olho ali, meu Deus, era essa cidade aqui. Ali eu sei, né? Ali eu sei. Meu Jesus morou aqui. Andou nessa terra aqui. Ele talvez tenha pegado nessas pedras, porque ela foi destruída por um terremoto. Mas construções de pedra, quando dá um terremoto, a pedra não é destruída. Ela só desmonta, né? Mas a pedra está lá. As pedras que Jesus via estão lá ainda. Eram as mesmas que a gente pode ver hoje. Então está lá. Imaginou esse significado? E Jesus dizia, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra aqui. E realmente, não sobrou. Não tem mais nenhuma pedra sobre outra lá. Acabou. Só escavando para você ver alguma coisa. Por causa da rejeição. Irmãos, Deus tem um chamado para mim. Tem para vocês também. E se tiver que se mudar, se muda para fazer o chamado. O chamado. A missão de Deus. Não rejeita o que Deus está te chamando para fazer. Que essa pérola fique no teu coração. Se você obedece o chamado dele, ele prepara o caminho. Tudo dá certo. Aí você vai caminhar pelo caminho que o Senhor preparou para ti. E essa tem que ser a pérola que repousa no teu coração. O que é que Deus vai te chamar? Vai te dar, vai resolver teu problema, vai te dar um projeto novo, vai mudar a tua vida. Ele está preparando o caminho. É só você não rejeitá-lo. Quem não rejeita, anda pelo caminho. Quem rejeita, desce até o Hades.